A maioria dos carros vendidos no Brasil deveria chegar tranquilamente aos 200 mil quilômetros sem nenhuma intervenção grave no motor ou na transmissão. Essa é a expectativa de projeto da maioria dos fabricantes. Mas a realidade que as oficinas veem todos os dias é completamente diferente. Motores que chegam para retífica com 80 mil quilômetros. Câmbios automáticos que falham com 90 mil. Suspensões que precisam de reforma completa com 70 mil. Carros que deveriam estar na metade da vida útil, já dando sinais de esgotamento. O que aconteceu? Na esmagadora maioria dos casos, a resposta são erros de manutenção e de uso que se acumulam silenciosamente, desde os primeiros quilômetros. Não são erros graves e óbvios. São erros cotidianos que parecem inofensivos, mas que têm impacto cumulativo devastador. Hoje eu vou te mostrar os 13 erros mais comuns, que destroem carros antes dos 100 mil quilômetros, com dados reais, de oficinas e de fabricantes. Se você evitar esses erros, seu carro vai durar muito mais e custar muito menos. Deixa o like agora e vamos direto ao que importa. Erro número 1. Ignorar o período de amaciamento nos primeiros 1000 quilômetros. Esse erro é cometido desde o primeiro dia com um carro novo, e seus efeitos aparecem décadas depois. O período de amaciamento existe por razão técnica concreta. As peças internas do motor, pistões, cilindros, anéis, bronzinas, comando de válvulas, são usinadas com altíssima precisão, mas ainda tem micro-irregularidades superficiais, que só se acomodam com uso gradual e controlado. Nos primeiros 1000 quilômetros essas superfícies se assentam umas sobre as outras, criando o perfil de contato ideal, para máxima eficiência e mínimo desgaste, ao longo de toda a vida do motor. Se durante esse período, você submete o motor a cargas altas, rotações elevadas acima de 3.000 RPM, por períodos prolongados, ou acelerações bruscas frequentes, as superfícies que deveriam se assentar gradualmente, sofrem desgaste prematuro antes de completar o processo de acomodação. O resultado é que o motor termina o amaciamento com folgas levemente maiores que as ideais. E essas folgas maiores se traduzem em menor eficiência de compressão, maior consumo de óleo ao longo da vida e desgaste mais rápido dos componentes. Fabricantes como Toyota, Volkswagen e General Motors especificam no manual do proprietário rotações máximas e condições de uso restritas para os primeiros 1000 a 2000 quilômetros. Siga essas recomendações sem exceção. Erro número 2. Não trocar o óleo na primeira troca especificada. Essa primeira troca, geralmente indicada entre 1000 e 5000 quilômetros dependendo do fabricante, tem função específica que as trocas subsequentes não têm. Durante o amaciamento, as micro-irregularidades que se desgastam nas superfícies internas do motor liberam partículas metálicas microscópicas, que ficam em suspensão no óleo. Esse óleo da primeira troca está mais contaminado que qualquer óleo subsequente vai estar. Se você atrasa essa troca, ou a ignora por achar que o motor ainda é novo, e o óleo está limpo, essas partículas metálicas continuam circulando pelo motor, e causando desgaste abrasivo adicional nas superfícies que ainda estão completando o amaciamento. Faça a primeira troca de óleo no prazo exato especificado no manual, sem atraso. Erro número 3. Usar óleo de viscosidade, ou especificação errada. Já dedicamos vídeos inteiros a esse tema no canal, mas é impossível falar em erros que destroem motores sem incluí-lo. Motor moderno projetado para 0W20 ou 5W30, com certificação específica da montadora, como o Lexus da General Motors, ou as especificações VW, recebe óleo 10W40 mineral de prateleira, porque é mais barato, ou porque o mecânico disse que é suficiente. O resultado é lubrificação inadequada na partida fria, sistema de variação de válvulas que não responde adequadamente, e consumo de combustível aumentado. Em 100 mil quilômetros com óleo errado, o desgaste acumulado pode ser equivalente ao de 150 a 200 mil quilômetros com óleo correto. Sempre use a viscosidade e a certificação exata do manual do seu carro. Erro número 4. Estender o intervalo de troca de óleo, além do recomendado. Esse erro é especialmente comum no Brasil, por 2 motivos. O primeiro é econômico. A troca de óleo custa dinheiro e adiar parece economia. O segundo é cultural. Muita gente acha que o intervalo do manual é conservador demais, e que o óleo aguentaria mais. Óleo lubrificante tem vida útil definida pelos seus aditivos, não apenas pela quilometragem. Detergentes, dispersantes e antioxidantes se esgotam progressivamente. Após esse esgotamento, o óleo perde capacidade de manter o motor limpo e de neutralizar ácidos formados durante a combustão. Motor operando com óleo degradado acumula borra nas galerias de lubrificação, nos tuchos hidráulicos
e no sistema de variação de válvulas. Essa borra reduz o fluxo de óleo e causa desgaste acelerado em componentes críticos. A aparente economia de adiar uma troca de óleo custa em desgaste acelerado, que se manifesta como falhas caras, muito antes dos 100.000 km. Erro. Número 5. Ignorar o nível de óleo entre as trocas. Esse erro parece óbvio, mas dados de oficinas mostram que é extremamente comum. Muitos motoristas trocam o óleo religiosamente no intervalo correto, mas nunca verificam o nível entre as trocas. Motores modernos podem consumir óleo entre trocas por diversas razões, desde consumo normal que é aceitável, até vazamentos sutis ou consumo por válvulas com retentores desgastados. Operar um motor com nível de óleo abaixo da marca mínima, mesmo que por período curto, expõe componentes críticos à lubrificação insuficiente. A bomba de óleo começa a aspirar ar junto com o óleo quando o nível está muito baixo. A pressão de óleo cai, e as bronzinas e o comando de válvulas sofrem desgaste severo em questão de minutos nessa condição. Verifique o nível de óleo, pelo menos uma vez por mês. Leva 2 minutos, e pode evitar retífica. Erro. Número 6. Nunca trocar o fluido de câmbio automático. Esse é um dos erros mais caros possíveis, e um dos mais comuns. A crença de que câmbio automático tem fluido vitalício, que nunca precisa ser trocado, está disseminada entre motoristas e até entre alguns mecânicos. A realidade técnica é diferente. Fluido, ATF de câmbio automático, tem vida útil determinada por temperatura de operação e quilometragem. Em uso urbano brasileiro, com muito trânsito e temperatura ambiente alta, o fluido opera em condições mais severas que o projetado para países de clima temperado. Análises de fluido ATF de câmbios em frotas brasileiras mostram degradação significativa de viscosidade e de aditivas, entre 60 e 80 mil quilômetros em uso urbano intenso. Câmbio automático operando com fluido degradado tem temperatura de operação mais alta que o normal, porque o fluido perde eficiência de transferência de calor. A temperatura elevada acelera ainda mais a degradação do fluido, em ciclo que se retroalimenta. Pastilhas de fricção das embreagens internas do câmbio se desgastam mais rápido. Componentes hidráulicos internos sofrem desgaste acelerado. O resultado é câmbio que começa a apresentar trepidação ao trocar marchas, solavancos e eventualmente falha total, antes dos 100.000 km em casos de negligência prolongada. Custo de retífica ou substituição de câmbio automático está entre 8 e 20 mil reais, dependendo do modelo. Custo de troca de fluido preventiva está entre 300 e 600 reais. A matemática é absolutamente direta. Erro número 7. Ignorar os pneus até o limite extremo de desgaste. Pneu com indicador de desgaste no limite, ou além, é proibido por lei no Brasil, e é item de reprovação em vistorias. Mas além da questão legal, pneu no limite de desgaste representa risco de segurança real e causa dano em outros componentes do carro. A distância de frenagem de um carro com pneus no limite de desgaste em pista molhada pode ser até 40% maior que a distância com pneus novos. Isso é a diferença que determina acidente ou não em situação de emergência. Além da segurança, pneu desgastado de forma irregular, que é consequência de alinhamento incorreto ou de suspensão com problema, sinaliza que outros componentes estão sendo danificados simultaneamente. Pneu comendo mais na lateral interna indica convergência errada, que força os componentes de direção. Pneu com desgaste em ondas indica amortecedor comprometido, que não mantém contato uniforme do pneu com o asfalto. Verificar o desgaste dos pneus mensalmente é diagnóstico gratuito do estado da suspensão e da direção. Troque pneus antes do indicador de desgaste e use o padrão de desgaste como informação diagnóstica. Erro número 8. Nunca trocar o fluido de freio. Fluido de freio é higroscópico, absorve umidade do ar progressivamente ao longo do tempo. Esse processo acontece independente de quantos quilômetros o carro rodou. Fluido de freio, com 2 anos de uso em ambiente úmido como o Brasil, tem concentração de água que reduz o ponto de ebulição de forma significativa. Fluido novo tem ponto de ebulição acima de 230 graus Celsius. Fluido com 3% de água absorvida tem ponto de ebulição próximo de 160 graus. Em frenagens intensas repetidas, como em descidas longas, ou em frenagem de emergência, o fluido degradado pode ferver dentro do sistema hidráulico. Vapor de água é compressível, diferente do fluido líquido. O pedal vai ao fundo sem eficiência de frenagem, que é exatamente a situação que pode causar acidente grave. Troca de fluido de freio a cada 2 anos, independente de quilometragem, custa entre 80 e 150 reais. Não fazer essa troca não é economia, é risco financeiro e de segurança. Erro.
Número 9. Deixar o motor superaquecer, sem parar imediatamente. Esse erro acontece quando o motorista ignora o ponteiro de temperatura, subindo no painel, ou quando não percebe a tempo. Superaquecimento é uma das situações de dano mais rápido e mais caro possível em motores modernos, com cabeçote de alumínio. O alumínio se dilata com calor muito mais que o ferro do bloco. Em temperatura muito acima da normal, o cabeçote de alumínio empena, a junta do cabeçote falha, e em casos extremos o próprio cabeçote racha. Qualquer um desses danos exige desmontagem completa do motor e custo de reparo entre R$2 e R$8.000. O dado que precisa ficar claro é a velocidade com que o dano acontece. Motor que superaqueceu por 5 minutos pode ter dano irreversível. Não são horas, são minutos. Por isso qualquer sinal de temperatura acima do normal no painel requer parada imediata em local seguro e desligamento do motor. Continuar dirigindo mesmo por poucos quilômetros, multiplicando o tempo de superaquecimento, pode transformar reparo de R$500 em reparo de R$8.000. Erro número 10. Não fazer alinhamento e balanceamento regularmente. Já discutimos no vídeo sobre suspensão, que alinhamento incorreto causa desgaste acelerado de pneus e de componentes de direção, mas o impacto vai além da suspensão. Carro desalinhado com pneus empurrando em direções incorretas cria resistência ao rolamento que aumenta o consumo de combustível de forma mensurável. Estudos realizados com veículos instrumentados mostram um aumento de consumo entre 1 e 3% em carros com alinhamento significativamente fora do especificado. Em 100 mil quilômetros com consumo médio de 10 litros por 100 quilômetros, e gasolina a R$6, 1% de consumo extra representa R$600 desperdiçados. Além do combustível, desgaste irregular de pneus por alinhamento incorreto pode reduzir a vida útil dos pneus em até 50%, exigindo troca prematura que custa entre R$300 e R$800 por jogo dependendo do modelo. Erro número 11. Ignorar o sistema de arrefecimento até aparecer problema. O sistema de arrefecimento é um dos mais negligenciados na manutenção particular brasileira. Fluido de arrefecimento velho, com aditivos esgotados, corrói o sistema por dentro. Radiador com aletas entupidas por insetos e detritos perde eficiência de dissipação de calor. Termostato travado na posição errada faz o motor operar em temperatura incorreta. Tampa do radiador com mola fraca não mantém pressão correta no sistema, reduzindo o ponto de ebulição do fluido. Cada um desses problemas individualmente pode levar ao superaquecimento em momento de maior demanda, como engarrafamento no verão, com ar-condicionado ligado. A prevenção é barata. Troca de fluido de arrefecimento a cada 2 anos custa entre R$80 e R$150. Limpeza do condensador e radiador, durante lavagem do carro, custa zero. Verificação visual das mangueiras mensalmente custa zero. Ignorar esses cuidados pode custar entre R$2 e R$8.000 em reparo de superaquecimento. Erro número 12. Não limpar o filtro de cabine e o corpo de borboleta. Esses dois itens parecem pequenos, mas têm impacto real na saúde do motor. Filtro de cabine entupido não afeta o motor diretamente, mas afeta quem está dentro do carro respirando ar contaminado por fungos, bactérias e partículas acumuladas no filtro. No Brasil, com o calor que favorece crescimento de micro-organismos no filtro úmido, esse problema de saúde é real e documentado por médicos especialistas em medicina ocupacional. O corpo de borboleta sujo tem impacto direto no motor. Depósitos oleosos nas paredes internas criam marcha lenta e irregular, que faz a central eletrônica compensar continuamente, causando desgaste nos atuadores eletrônicos e consumo de combustível acima do normal. Em casos mais graves, marcha lenta instável por corpo de borboleta sujo causa falhas de ignição que a central eletrônica interpreta como problema nas velas ou bobinas, levando a diagnósticos e trocas de peças desnecessárias. Limpeza de ambos os itens juntos custa menos de R$200 e deve ser feita a cada 15 a 20 mil quilômetros. Erro número 13. Comprar peças de reposição de qualidade duvidosa para economizar. Esse erro fecha a lista porque é onde muitas pessoas tentam recuperar o dinheiro gasto nos erros anteriores. Após pagar por reparo necessário, a tentação de escolher peça mais barata de marca desconhecida é grande. Para alguns componentes, a diferença de qualidade é pequena e a peça alternativa é adequada. Mas para componentes críticos como filtros de óleo, velas de ignição, bombas d'água, termostatos e componentes de injeção, a diferença entre peça original, ou OEM de qualidade, e peça genérica barata, pode ser enorme. Filtro de óleo genérico barato pode ter eficiência de filtração inferior ao especificado, deixando partículas que causam desgaste circulando pelo motor. Bomba d'água de qualidade duvidosa pode falhar antes de metade da vida útil prevista,
causando superaquecimento no pior momento. Termostato barato pode travar aberto, fazendo o motor nunca atingir temperatura ideal de operação e consumindo mais combustível, ou travar fechado causando superaquecimento imediato. O dado que contextualiza esse erro, levantamento de uma rede de oficinas em Belo Horizonte, mostrou que entre os casos de falha de bomba d'água em veículos com menos de 80 mil quilômetros atendidos ao longo de 2 anos, 72% envolviam bomba de reposição instalada anteriormente, não bomba original, ou em peças de segurança e de lubrificação, merecem investimento em qualidade. A diferença de preço entre uma bomba d'água original e uma genérica barata é de 100 a 200 reais. O custo de superaquecimento causado por bomba que falhou prematuramente pode ser de 5 a 10 mil reais. Antes de encerrar, quero deixar claro que esses 13 erros não são igualmente distribuídos entre os motoristas. Algumas pessoas cometem um ou dois, outras combinam vários ao mesmo tempo, criando efeito sinérgico, onde cada erro agrava o impacto dos outros. Motor que opera com óleo errado e em nível baixo, enquanto o sistema de arrefecimento está degradado e o câmbio nunca teve o fluido trocado, está sendo destruído em múltiplas frentes simultaneamente. Os componentes que deveriam durar até os 200 mil quilômetros chegam exaustos antes dos 100 mil, porque nunca tiveram as condições mínimas necessárias para funcionar dentro dos parâmetros de projeto. A boa notícia é que todos esses erros são completamente evitáveis. Nenhum exige gasto extraordinário. A maioria é questão de atenção, de hábito e de seguir o que o fabricante especificou no manual do proprietário. O manual do carro é o documento mais subestimado que o dono de veículo tem nas mãos. Ele contém todas as informações necessárias para fazer o carro durar muito além dos 100 mil quilômetros. Seguir o manual com consistência é o que separa o carro que chega a 200, 300 mil quilômetros do carro que precisa de intervenção cara antes dos 100 mil. Se esse vídeo te fez perceber algum erro que você está cometendo, deixa o like agora. Se conhece alguém com um carro novo que está cometendo esses erros desde o início, compartilhe antes que seja tarde. E comenta aqui qual desses 13 erros você já cometeu, ou ainda comete. Eu leio todos os comentários. Um abraço. E lembra, aqui é a verdade sob o capô.